Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Maiara Uchoa e hoje nós teremos uma palestra sobre mecanização e tecnologias emergentes. Esse é um tema que eu particularmente sou apaixonada, trabalho com mecanização há mais de 10 anos, sou um entusiasta de mecanização agrícola, acho que essas miniaturas não me deixam mentir. E eu preparei um material bem bacana, tá? Um conteúdo bem interessante e muito enriquecedor. Vem comigo! Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maiara Uchoa e nessa palestra nós falaremos sobre mecanização agrícola e tecnologias emergentes. Bom, antes de eu falar do nosso tema de interesse hoje, eu gostaria de me apresentar rapidamente para vocês. Eu sou professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC-PR. Também sou professora egressa aqui da Universidade Federal do Ceará. E por que eu falo aqui? Porque atualmente eu resido aqui na Cidade da Luz, né? Moro em Fortaleza, Ceará há mais de 10 anos, apesar de ser do interior de São Paulo, de Barueri. Também sou engenheira agrônoma graduada pela UFC. Atualmente faço doutorado em engenharia agrícola através do programa de pós-graduação em engenharia agrícola, o PPGE. Sou professora egressa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e pesquisadora integrante do LIMA, o Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas. E esse é um ponto importante, né? Afinal, hoje nós trataremos aqui, vamos falar um pouquinho sobre mecanização agrícola, né? Vamos falar dessas máquinas. Então, assim, o trabalho que a gente vem desenvolvendo nesse laboratório há mais de 10 anos aí, coordenado pelo nosso professor Leonardo de Almeida Monteiro, é um trabalho bacana demais e de suma importância, né? A gente sabe que durante muito tempo a gente nem ouvia falar sobre acidentes com máquinas agrícolas e hoje a gente já tem aí esse laboratório de referência nacional, então a gente se dedica a investigar como esses acidentes acontecem, onde esses acidentes acontecem, as pessoas envolvidas, né, os operadores envolvidos nesses acidentes, para que a gente consiga entender um pouquinho, desenvolver tecnologia também, né, para essas máquinas aí, para auxiliar a lida diária no campo, né, e sempre buscando aí mitigar, né, e reduzir aí os índices de acidentes com essas máquinas. Também sou instrutora do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Ceará, dos cursos de formação profissional rural de mecanização e tecnologia de aplicação e também sou professora da Rede ETEC, do ensino técnico do Senar Ceará. Bom, então vamos começar aqui, né, a falar um pouquinho sobre mecanização e sempre que eu trago, né, esse tema nas minhas palestras, nas minhas aulas, e de antemão já deixar claro, tá, pessoal, que é um tema que eu particularmente tenho um carinho enorme, trabalho há muito tempo com mecanização agrícola, tá, é uma paixão que me acompanha desde a graduação até hoje, né, na minha jornada profissional. Então a minha área de atuação, né, o meu eixo de atuação é com mecanização agrícola. Então, assim, é muito gratificante estar aqui, né, falando para vocês um pouquinho sobre esse tema que eu particularmente gosto muito e acredito que possa compartilhar com vocês algumas informações muito relevantes. Então, toda essa nossa história, quando a gente fala de mecanização, ela começa lá no início, lá nos primórdios, né, com o homem aí desenvolvendo um pouquinho, né, das noções de agricultura. Tá? Então a gente sempre conta aquela historinha que a gente ouve, né, na escola, em que o homem tava lá chupando uma laranja e aí ele jogou a sementinha fora e aquela sementinha deu origem a uma árvore e daquela árvore, né, eu tive acesso ali, o homem conseguiu ter acesso a várias outras laranjas e aí ele pensou, então não preciso estar mudando de lugar, né, saindo de canto em canto ali, atrás da minha subsistência, né, eu posso me alimentar, eu posso produzir os meus alimentos no próprio, num lugar só, e aí ele deixa de ser nômade, né, o homem deixa de ser nômade e passa aí a desenvolver, tá, a noção de agricultura. Para isso, o que é que vai ser essencial nesse processo de mecanização? A criação de máquinas e ferramentas aí para auxiliar o dia a dia do campo. A gente sabe que a lida, né, do agro, ela é uma lida muito difícil, né, assim, exige muito, então a gente precisa dessas ferramentas e dessas máquinas para auxiliar no dia a dia. A gente até percebe, quando a gente olha para alguns equipamentos, por exemplo, um arado de Iveco, né, a gente percebe que são equipamentos muito rudimentares, né, que mudou pouca coisa ali desse princípio, né, do princípio inicial que a gente tinha aí dessas máquinas, né, até porque o nosso propósito aqui de preparo do solo, né, ele continua ali baseado no que os nossos, né, ancestrais chamavam, né, de afofar o solo, né, então a gente percebe que a própria geometria, né, desses equipamentos se mantém aí muito semelhante, né, ao que a gente tinha antes, né, óbvio, né,
né? Isso quando a gente fala de equipamentos de preparo, quando a gente fala de outras máquinas para outras finalidades, como máquinas para cultivo, máquinas para plantio, aí a gente vai ter, óbvio, né, um incremento muito grande de tecnologia, que é o que a gente vai falar também na segunda parte do nosso encontro. Bom, falando agora um pouquinho de história, eu particularmente gosto muito desses pontos, tá, pessoal? Porque eu acho que são pontos importantes para a gente se localizar e entender como que se deu esse processo de modernização e de mecanização na agricultura, né? Eu sempre brinco para os meus estudantes que não foi de um dia para o outro, então não é que a gente foi dormir e acordou com o campo completamente mecanizado, né? Então ocorreu aí ao longo, né, foi um processo que ocorreu ao longo de um tempo. Então a gente tem aí o primeiro marco importante quando a gente vai falar de introdução, né, de mecanização, aí a Revolução Industrial, né? Então a Revolução industrial, né, que ocorreu aí, na verdade a Revolução Agrícola, perdão, né, que ocorreu dentro da Revolução Industrial, ali dentro do século XVIII, né, mais ou menos em meados do século XVIII, e aí nesse processo aconteceu um evento muito interessante, que foi, né, uma população, né, que se urbanizava de uma forma descontrolada, né, então a gente teve um movimento migratório muito grande, né, do campo para a cidade, e aí o que a gente percebe? Que esses países mais industrializados, né, conseguiram aí se modernizar, conseguiram modernizar, né, os seus sistemas de cultivo, começaram a elevar a produção até para poder, né, abastecer aqui essa população inchada, né, essa população urbana que estava cada vez maior. E aí a gente vai ter aí, né, uma modernização dos sistemas de cultivo, a gente vai ter uma elevação, né, da produção de novas técnicas, né, e tecnologias de desenvolvimento, tá? E também o desenvolvimento de novos instrumentos agrícolas, tá? Então aqui a gente tem um comecinho, já pequenos indícios, né, do que ia vir aí um pouco mais à frente. Opa! Um outro marco importante quando a gente fala de história, tá, é a Revolução Verde. Então a Revolução Verde, ela ocorreu ali na metade do século XX nos Estados Unidos, e o foco, né, a grande bandeira, né, da Revolução Verde era exatamente a proposta, né, de garantir aí a soberania alimentar, tá? Ou seja, era produzir mais, garantir a segurança alimentar e combater a miséria dos países mais pobres. Porém, o que a gente viu, né, a gente sabe que isso não se consolidou, mas a gente teve várias técnicas, né, que foram importantes e que foram desenvolvidas nesse período, tá? Então a gente vai ter introdução de técnicas mais apropriadas ao cultivo, utilização de sementes de alta resistência, o uso massivo de fertilizantes. Então boa parte dos fertilizantes que a gente conhece hoje, tá, e que a gente utiliza ainda hoje, né, são oriundos desse período, uso de defensivos, tá? E a gente vai ter aqui um ponto principal que vai ser a mecanização dos processos. Então a gente sempre fala que a mecanização, ela veio com tudo, né? Então, desse período, por exemplo, a gente já começa a perceber que todas as etapas do processo produtivo estavam ali ou mecanizado ou semi-mecanizado, né? Então, a gente vai ter a introdução de máquinas em todas as etapas, né? Desde as etapas de preparo do solo, as etapas de semeadura, as etapas de colheita, enfim. Então, esses são algumas técnicas importantes que a gente atribui a esse período da Revolução Verde. Aqui, pessoal, eu trouxe esse diagrama que eu particularmente gosto muito, que apresenta um pouquinho aí a trajetória da agricultura dentro dessa perspectiva da evolução tecnológica e industrial. Então aqui vai ser interessante porque a gente consegue associar, né, esse nosso gráfico aqui, esse gráfico com algumas datas importantes, inclusive essas datas que a gente acabou de falar. Tá? Então, a gente vai ter inicialmente o que a gente chama de agricultura 1.0. Então, o que é essa agricultura 1.0? Então, nessa agricultura 1.0, a gente vai ter aqui a presença de roçadas manuais, né? Então, basicamente, toda a mão de obra, né? A força de trabalho que a gente vai ter vai ser braçal, tá? A gente vai ter o uso da adubação orgânica. Então, é exatamente aquele início onde o homem começa a desenvolver aquelas noções de agricultura, né? Ou seja, a ideia dele comer uma fruta, jogar uma casca da fruta ali e perceber que aquela região, que naquela área ali, aquelas árvores, né, aquelas plantas nasceram mais vigorosas, tá? Então ele atribui isso ali a uma adubação orgânica, né? A gente vai ter o uso da tração animal e do trabalho braçal.
Andando um pouquinho aqui na nossa linha do tempo, a gente vai ter a agricultura 2.0. Então, o que a gente... Aqui, para quem for bom de história, né, como eu falei, vai ser mais ou menos ali aquele período da Revolução Agrícola, tá? Então, o que a gente vai ter nesse período, né? O uso de defensivos agrícolas, a gente vai ter o uso de fertilizantes minerais, a introdução da mecanização nos processos produtivos, que é o que a gente acabou de falar anteriormente, e a qualificação da mão de obra, ou seja, a gente começa a ter máquina no campo e a gente começa a ter uma demanda de qualificar essa mão de obra, tá? Para trabalhar com essas máquinas. Andando mais um pouquinho aqui nessa linha do tempo, a gente vai ter a agricultura 3.0, tá? Então, o que a gente vai ter aqui de marcos importantes nessa agricultura que a gente chama de 3.0? Para quem for bom de história novamente, aqui seria mais ou menos o período da Revolução Verde. Então, o que a gente vai ter aqui? Genética modificada, né? A gente vai ter as primeiras análises de solo, né? Então, o homem ele começa a perceber que quando ele planta muito num local só, depois de um certo tempo, aquele solo já não consegue mais, né, produzir plantas vigorosas, né? Então isso pode estar atrelado ali a uma necessidade, né, ali de correção química, né, daquele solo. E para isso, né, a gente começa a desenvolver essa noção de análise do solo, né, analisar aquele solo e aí só depois, né, dar prosseguimento ali ao cultivo, ao plantio. A gente vai ter também, né, as primeiras noções de previsão do tempo. Então a gente sabe que quando a gente fala de agricultura, o nosso grande temor, né, é essa nossa submissão, né, ao tempo. Então as condições climáticas, né, a gente sabe que é um grande desafio, né, para o produtor rural. Então aqui a gente vai ter esses primeiros estudos aqui de previsão do tempo e estudos geoespaciais que vão começar aqui também. A gente vai ter depois, né, esses estudos mais aprimorados um pouco mais para frente. Na agricultura 4.0, tá? O que a gente vai ter de tecnologia importante aqui? A gente vai ter o uso de imagens de satélites para diversas finalidades, tá? Desde análise de solo, a identificação de mapa, desenvolvimento de mapas de produtividade, a identificação de pragas, enfim, diversas finalidades, né? IoT, né, ou seja, a internet das coisas. Então, basicamente, quando a gente fala de mecanização, tudo está conectado, tá? Então, tudo está conectado a uma rede e geralmente, né, disponibilizando dados, né, aí que vão para a nuvem. Então, a gente consegue hoje, né, fazer com que o produtor acompanhe ali, né, a sua frota, por exemplo, de máquina à distância. A gente vai ter uma introdução da robótica, tá? E o uso de Big Data também, que seria basicamente esse grande armazenamento de informações. Agora, eu queria trazer aqui um ponto importante. O maior questionamento que a gente escuta quando a gente fala de mecanização é onde que a gente está nesse gráfico, né? Então, professor, eu estou um pouco mais para nós, né, enquanto um país agricultável, né, estamos aqui mais para essa agricultura 4.0, a gente já está com essa agricultura 5.0. E aí, tá, pessoal, não existe consenso, né, em relação a isso. Vocês podem encontrar na literatura várias informações sobre, né, várias opiniões, né, de diversos autores. Então vai ter autor que considera que a gente já está numa fase já avançada, né, aí de consolidação da agricultura 5.0. Vão ter autores que vão falar que a gente não tem nem a agricultura 4.0 consolidada. E aí a gente sempre fala também que a gente pode, né, trazer essa discussão para o âmbito de polos, né, polos de referência. Então a gente sabe que, por exemplo, aqui no próprio Ceará, né, a gente tem regiões que são bem avançadas, que já estão aí com essas máquinas tecnológicas, né, no campo, mas enfim, não temos um consenso em relação a isso. Que eu posso trazer para vocês algumas informações e aí vocês, de acordo com a realidade, né, da experiência, a vivência de vocês, que vocês pensem um pouquinho aí o que vocês acham aonde que a gente se encaixa aqui nesse gráfico. A agricultura 5.0 vai trazer um pouquinho de modelos estatísticos, tá? Que vai dar base, inclusive, para IA, né? Inteligência artificial. Então, hoje, a gente já vai ter, né, algumas máquinas aí fazendo uso, né, dessa tecnologia de IA, aprendizagem profunda e avanços na robótica. Aqui nós temos um ponto importante. Professora, qual seria uma dica para que a gente conseguisse diferenciar muito bem essa agricultura 5.0 dessa agricultura 4.0? Então, geralmente, quando a gente fala de agricultura 5.0, a gente fala muito dessa autonomia, de dar autonomia para as máquinas, né? Então é que essas máquinas consigam tomar decisões, né, a partir aí de modelos prévios, tá? Então
esse seria um marco interessante, né? Meus estudantes, eles brincam muito que seria a fase da revolução das máquinas. Enfim, aqui a gente vai ter, né, como eu falei, então, o uso da inteligência artificial e avanços da robótica. Esse é um ponto importante quando a gente fala de mecanização. O nosso grande gargalo está aqui, exatamente na parte da robótica. Quando a gente fala, por exemplo, de colheita, que é o nosso maior desafio, se eu pudesse trazer aqui para vocês, enquanto alguém que trabalha com máquinas, né, é desenvolver, automatizar ainda mais nesse processo de colheita. A gente sabe que boa parte do nosso processo de colheita hoje, principalmente de frutíferas, né, ainda é semi-mecanizado, né, e algumas culturas ainda manual, né, o que atrasa muito, né, faz com que esse processo seja oneroso, seja trabalhoso, seja cansativo, né, e aí a gente ainda tem muito que desenvolver quando a gente fala de avanços na robótica. Alguns desafios para a gente conseguir consolidar essa agricultura 5.0 são conectividade, né, então a gente sabe que a gente acabou de falar, inclusive, de IoT, ou seja, internet das coisas. A gente precisa que tudo esteja conectado, e para isso a gente precisa ter, né, qualidade, internet de qualidade e estável, né? Então esse ainda é um desafio, apesar de a gente ter boas esperanças aí do que vem para frente em relação a isso. A gente precisa também se preocupar num grande desafio, que é mão de obra qualificada. Então é muita máquina com muita tecnologia embarcada e pouca gente preparada, tá, para lidar com essa tecnologia. Hoje a gente percebe isso, inclusive, na vivência do campo. Eu, por exemplo, passei um tempo trabalhando no Mato Grosso, e quando a gente recebia, né, aquelas máquinas maiores, aquelas máquinas, por exemplo, colhedoras, uma colhedora de algodão, por exemplo, que é um exemplo que a gente sempre dá. Eu particularmente brinco que quando eu entrei a primeira vez numa colhedora de algodão, eu falei, gente, vai ser um ano para aprender todo essa parafernália aqui. É muita tecnologia embutida, então a gente precisa se preocupar em qualificar essa mão de obra. E a mentalidade, né? Então, muitas vezes o produtor ainda tem essa resistência, né, com essas tecnologias. Então, a gente vai perceber que é um processo aí gradual, tá? E que a gente ainda precisa trabalhar para que a gente consiga vencer, né, esses desafios e consolidar a nossa agricultura 5.0. Bom, pessoal, aqui eu trouxe um gráfico muito interessante, tá? Esse gráfico é da FAO. E ele traz aqui a previsão, né, do crescimento populacional mundial, tá? Então a expectativa é que até 2050 a gente atinge aí 9 bilhões de pessoas, tá? No nosso magnífico planeta Terra, né? Em 2024 a meta era atingir aqui, né? As previsões, né, era de que a gente fosse atingir 8 bilhões de pessoas. A gente sabe que a gente já passou, né, desse número, né, ano passado. E a gente tem um outro gráfico, tá, pessoal, que correlaciona o crescimento da demanda por alimentos. Então a gente percebe que até 2050 a gente tem uma demanda aí de aproximadamente 3,20 bilhões de toneladas de alimentos para alimentar essa nossa população aqui de 9 bilhões de habitantes. Em 2024, né, aqui 2024, né, a previsão é de a expectativa, né, é que essa demanda fosse de aproximadamente 2,55 bilhões de toneladas. O que é que a gente percebe quando a gente analisa esse gráfico? Ou seja, de 2024 aqui até 2050, a gente precisaria, né, a gente vai ter aí 40% a mais de demanda por alimentos. Então a gente precisa otimizar e aumentar, né, a nossa produtividade. Lembrando que aí a gente está falando de produtividade, não mais de produção. Não mais aumentar a quantidade, não só em quantidade, né, mas aumentar essa produção por área, tá? E para a gente conseguir alcançar isso, as máquinas vão ser um fator-chave aí no aumento dessa produtividade. Bom, pessoal, e aí uma coisa muito importante quando a gente fala de mecanização agrícola é que a gente sempre reforça, né, que essa mecanização ela deve alcançar todos os produtores, né? Então a gente tem um país bem heterogêneo, né? A gente sabe que a gente vai ter pequeno produtor, médio produtor, grande produtor, e a gente entende que essas propriedades elas têm necessidades diferentes, né? Elas têm demandas diferentes. Então, quando a gente olha para alguns dados do mapa, olha que interessante. A gente percebe que 84% dos estabelecimentos rurais brasileiros são formados de pequenas propriedades, né? E essas propriedades são responsáveis por 38% do valor bruto da produção. Então a gente entende que a gente também precisa desenvolver tecnologia e levar essa mecanização para essas pequenas propriedades que vão ter demandas distintas. E aí quando a gente fala, né, de máquinas,
voltadas, né, principalmente para o pequeno produtor, a gente sempre traz um exemplo muito bacana de versatilidade, que é o trator de rabiça, ou o Tobata, ou o microtrator, enfim, né, acho que vocês podem conhecer por outros nomes, mas é uma máquina muito versátil, é uma máquina que o pequeno produtor tem um custo baixo, né, de aquisição, tem um custo muito baixo de manutenção, e é uma máquina que você consegue adaptar ela para diversas finalidades, né? Então eu posso, por exemplo, acoplar uma enxada rotativa, eu posso acoplar uma roçadora, eu posso acoplar aqui um encanteirador, né, para fazer os canteiros, eu posso acoplar uma carretinha, né, para deslocar insumos dentro da propriedade. Então, assim, é um equipamento, é uma máquina que ela atende muito bem, né, a esse público, né, principalmente esses produtores menores, né? Então esse é o nosso objetivo, né, desenvolver máquinas que vão conseguir aí ser versáteis e levar, né, essa mecanização para o campo. Aqui eu vou trazer para vocês, tá, pessoal, os meios de aproveitamento de potência do meu trator. Então, toda essa energia que ela é gerada dentro do meu motor, ela é aproveitada, né? E a gente sempre brinca que isso aqui é o que faz o trator ser um trator. Se ele não tivesse esses meios de aproveitamento, ele seria um simples veículo de deslocamento, né, de transporte. Então, o primeiro deles é a barra de tração. A barra de tração nada mais é do que uma barra que vai tracionar algum equipamento, algum implemento agrícola, né? Então, basicamente, eu vou ter aqui um cabeçalho, o meu implemento ele vai ser aqui acoplado, né, à minha barra de tração, e à medida em que esse trator vai para frente, ele vai tracionando, ele vai arrastando, né, esse equipamento, que são os equipamentos que a gente chama de equipamentos de arrasto, né? Ou seja, aqueles equipamentos que são montados aqui na barra de tração. A segunda forma, né, o segundo meio de aproveitamento de potência é a TDP, a tomada de potência, que nada mais é do que um eixo estriado que sai diretamente do meu motor, tá? Inclusive é um dos pontos críticos quando a gente fala de segurança com máquina agrícola, né? Um dos principais mecanismos que geram acidentes que podem levar inclusive o operador a óbito, tá? Então precisamos ter muita cautela e a principal recomendação é nunca chegar próximo à tomada de potência caso ela esteja acionada, né? Sempre que eu for precisar fazer algo, né, que envolva estar aqui próximo, né, à minha TDP, a principal recomendação é desligue a TDP e só depois você pode, né, estar aqui, né, nessa região próxima a esse elemento. Então a tomada de potência ela vai ser esse eixo estriado, né, que vai girar aqui com essa energia vinda direta aqui do motor, e a gente pode acionar diversos equipamentos, diversos implementos com essa energia, tá? Um dos exemplos aqui seria, por exemplo, né, a nossa enxada rotativa. Então eu vou ter um eixo cardan, né, um eixo que une aqui, que recebe essa energia gerada aqui pela minha tomada de potência e que vai acionar, no caso aqui, né, as facas, né, aqui da minha enxada rotativa. Um outro exemplo, né, de um outro meio de aproveitamento de potência é basicamente o sistema hidráulico de 3 pontos, né, o sistema de levante hidráulico, que nada mais é do que 3 braços, né? Nessa imagem aqui a gente está faltando o terceiro braço, mas seria aqui, ó, o primeiro braço, o segundo braço e o terceiro braço ou o terceiro ponto, né? Serve principalmente para que a gente faça aqui o acoplamento dos equipamentos montados, né? Esses equipamentos que vão aqui nesse sistema de 3 pontos. E por fim a gente tem as válvulas de controle remoto, né? As válvulas de controle remoto elas são muito utilizadas, né? E basicamente elas funcionam num sentido, né, de fluxo contínuo de óleo, né, em alta pressão. Então eu vou ter aqui, no caso, né, trouxe uma fotinha aqui de um arado, né, de discos, ou poderia ser qualquer outro implemento. A gente vai ter essas mangueiras aqui, né, do implemento, e aí na extremidade da mangueira a gente vai ter aqui um bocal, né, esse bocal ele vai exatamente aqui nessa entradazinha. A gente sempre vai ter pares, né, aqui de bocais para que a gente tenha uma saída de óleo e um retorno de óleo. Essa saída e retorno de óleo vai fazer estender ou distender um pistão que vai estar aqui no meu implemento, e isso vai fazer gerar algum movimento no meu equipamento. Nesse caso aqui a gente utiliza esse mecanismo para inverter aqui, né, o lado, né, o lado de corte, né, da minha grade, do meu arado, perdão. Mas no caso de grades, né, tava lembrando aqui agora, a gente pode utilizar para movimentar os pneus direcionais, né, das grades.
Bom, e aí a gente vai ter uma série de máquinas e implementos agrícolas para várias finalidades. Então a gente falou lá no começo da nossa palestra, né, que a gente começa a perceber desde os primórdios, né, um processo natural de mecanizar os processos produtivos, né? Então a tendência é que todas as etapas, desde o preparo inicial até a colheita, até as etapas finais, né, do meu sistema produtivo agrícola, eu tenha etapas mecanizadas. Então a gente vai ter máquinas voltadas para o preparo inicial do solo. A gente vai ter máquinas voltadas para o preparo periódico do solo, né? Então a gente vai ter arados de aiveca, arados de discos, grades, né, que vão fazer ali esse nivelamento, né, esse preparo secundário do solo. A gente vai ter enxadas rotativas, a gente pode ter escarificadores, subsoladores, enfim, vários equipamentos voltados aí para esse preparo periódico do solo. Lembrando, tá, pessoal, que periódico, né, a gente está falando de preparos que são frequentes, né, que são feitos sempre ao final do ciclo da minha cultura, tá? No caso do preparo inicial, que a gente trouxe aqui anteriormente, a gente está falando de desbravamento de áreas que antes não haviam sido agricultáveis, né? Então é a retirada legal, né, no caso, dessa vegetação para que a gente possa inserir uma cultura de interesse agrícola. A gente vai ter máquinas para as fases de semeadura, né, para realizar semeadura, para realizar transplantio, né, e para realizar o plantio, ou seja, quando a gente já vai fazer aqui a deposição de um órgão já desenvolvido, né, da planta, né, e não somente a semente. Nós vamos ter máquinas voltadas para carregamento, para aplicação de fertilizantes, para aplicação de corretivos. Vamos ter máquinas também voltadas para a aplicação de defensivos agrícolas, né? Então hoje boa parte do que a gente tem em tecnologia voltada para a mecanização vão estar relacionadas aqui a esses equipamentos de aplicação de defensivos, né? Já que a gente sabe que algumas culturas, né, em muitas culturas, como por exemplo soja, algodão, boa parte, né, da etapa, né, das etapas de desenvolvimento da cultura envolve a aplicação de defensivos. Então a gente vai ter uma série de equipamentos, né, de máquinas voltadas para essa finalidade, como, né, os autopropelidos, os atomizadores, os pulverizadores costais, os próprios pulverizadores tratorizados, né, entre outros. A gente vai ter máquinas voltadas para a colheita, né, então colhedoras de forma geral, né, de grãos. A gente vai ter um pouco de dificuldade, acho que até comentei anteriormente no início da palestra, né, de ter essa colheita mecanizada quando a gente fala de frutíferas, né? Mas para as demais culturas a gente já tem, né, máquinas voltadas para essa finalidade. A gente tem máquinas voltadas para a produção de feno e silagem, né, ancinhos enleiradores, que aqui pra gente não é tão comum, mas são máquinas fundamentais aí nessa fase de produção de feno, silagem, né? E por fim, tá, pessoal, agora na segunda etapa do nosso encontro, da nossa palestra, eu queria trazer para vocês, né, e apresentar rapidamente algumas inovações e tecnologias emergentes quando a gente fala de máquinas agrícolas. Bom, primeiro, tá, pessoal, é bom a gente entender alguns pontos quando a gente fala de mudanças na indústria agrícola com essas inovações. Então, quando a gente fala de tecnologias, né, voltadas para máquinas, a gente vai ter 3 pontos de melhorias importantes, né? A primeira delas é óbvio, né, a redução de mão de obra. Então, com a automação dessas tarefas, a gente tende a necessitar menos de mão de obra para realizar as mesmas atividades, né? Isso traz um ponto muito importante para a gente, que é garantir que esses operadores, né, que esses agricultores otimizem essa produção, né, mas também que eles realizem essas atividades com mais segurança. Tá? Isso é um ponto importante. Outra questão é a melhoria na qualidade e na produção, né? Na qualidade de produção e na produtividade. Então, todas essas tecnologias e essas inovações em máquinas agrícolas vão permitir aí um maior controle na qualidade dos processos, claro, né? Sempre aí garantindo um produto final de melhor qualidade, né? Então, esse produto ele chega ao mercado com uma qualidade melhor. E a sustentabilidade, né? Óbvio, a mecanização agrícola ela vai ser um grande aliado, né, pra gente que trabalha com produção agrícola, né? Quando a gente fala de reduzir riscos e danos ambientais. Por exemplo, quando a gente tem tecnologias voltadas para aplicação de defensiva, a gente vai ter uma menor perda e uma menor contaminação ambiental, seja por deriva, seja por escoamento desse produto, tá? Fazendo com que esse produto contamine, né? No caso os defensivos, né? Contamine aí lençóis freáticos,
contamine o solo, né? Então a gente vai ter todo um ganho, né, quando a gente fala aqui de sustentabilidade. E aí eu trouxe aqui citando, né, a gente não vai conseguir aprofundar todas elas, mas citando algumas tecnologias emergentes que a gente tem hoje quando a gente fala de mecanização agrícola, né? A gente vai ter telemetria, a gente vai ter os próprios, né, o próprio sistema de GPS, a inteligência artificial e a aprendizagem de máquina, a agricultura de precisão, né, que também vai ser uma tecnologia importante. O uso de sensores dentro da agricultura, o uso de robôs, né, automatizando esses processos, a própria Big Data, né, esse armazenamento de grandes dados e IoT, ou seja, a internet das coisas, o uso de drones, né, é também uma tecnologia emergente. E aí eu vou falar rapidamente de algumas delas, né? A gente tem a telemetria, então a telemetria nada mais é do que esse sistema de monitoramento, né, utilizado para a gente transferir informações, comandar, medir ou rastrear qualquer coisa à distância. Então hoje, né, quando a gente fala de telemetria nessas máquinas, a gente consegue monitorar todos os dados relacionados a esses equipamentos no campo. Quando a gente fala, por exemplo, de pulverização, eu consigo controlar a quantidade de área sobreposta, as condições climáticas, a velocidade de deslocamento, a qualidade de operação, tá? Então essas máquinas estão ali em tempo real, né, sendo monitoradas, o que gera, né, óbvio, uma qualidade também na produção final. Na fase de colheita, né, a gente consegue ter um monitoramento de grãos, né, de colheita de grãos, né, acompanhando umidade de grãos, velocidade de deslocamento, peso dos grãos, né, então tudo isso sendo proporcionado por esse sistema de telemetria onde essas máquinas se comunicam e essas máquinas geram dados, né, em tempo real e podem ser monitoradas à distância. A gente tem a própria, né, IA, né, a inteligência artificial e o machine learning, né, então o machine learning vai ser esse campo de estudo, né, que dá a essas máquinas, a esses computadores, essa habilidade de aprender sem ter sido programadas para tal, né, ou seja, essa máquina ela vai analisar e perceber algo e então vai executar ali uma ação específica. E a gente tem o próprio machine learning, né, que vai ser quando essa máquina, né, de acordo com alguns protocolos, ela vai melhorar essa capacidade dela de resolver problemas, né, e metas dentro desse ambiente. Então hoje, quando a gente fala de mecanização agrícola, a gente vai ter muito avanço aqui relacionado ao aprendizado, né, de máquinas, né, ao fornecer esses algoritmos básicos, né, essa máquina ela vai tirar conclusões próprias, né, através de padrões que foram cadastrados previamente. Então isso é muito importante, porque entra naquele ponto que a gente falou, né, isso dá autonomia para essas máquinas e consolida ali o que a gente chama de agricultura 5.0. Na parte de motores a gente vai ter muita tecnologia, tá? Trouxe alguns pontos importantes, mas das questões pertinentes está relacionado à redução dos poluentes, né? Então, desde 2005 a gente tem aí em vigor, né, o programa Proconv, né, o MAR-1, a primeira etapa do Proconv, que vai estabelecer limites de emissão. Então, para isso a gente vai ter várias tecnologias de motores voltadas para a redução desses poluentes, tá? Outras inovações, outras tecnologias embarcadas em motores, né, vai ser tecnologias voltadas, claro, né, para redução de emissões, né, de ruídos, por exemplo. Então, hoje a gente já tem vários estudos aí investigando, né, a exposição desse operador a ruído e vibração. Então várias tecnologias voltadas para isso, combustíveis alternativos, né, melhoria da qualidade do material usado na fabricação. Então a gente já percebe tratores mais robustos e mais resistentes, né, com uma vida útil maior, uma redução na emissão desses poluentes, como eu falei, né, mais tecnologia embarcada e também o que já é uma realidade, que são os motores eletrônicos. Bom, aqui eu trouxe duas tecnologias de motores, tá? Interessantes, né? A EGR, que é a própria recirculação, né? O sistema de recirculação de gases de escape, tá? Que vai gerar também aí uma redução dessa poluição, né? Dos gases através do escapamento, e o SCR, né? Que é uma tecnologia que já vem ali de máquinas pesadas, né? De caminhões, enfim, que é um sistema aí de tratamento desses gases, né? Através de um catalisador, né? Então esse catalisador ele vai quebrar essas moléculas, né? Ali de inox, né? E vai liberar esses componentes de forma individual, né? Vai separar o enxofre ali do carbono e do oxigênio, e aí vai gerar, né, claro, uma redução na emissão desses gases poluentes. Outro ponto interessante quando a gente fala de tecnologia e inovação é a questão dos tratores, né? Então a gente vai ter tratores de vários tamanhos, com potências variadas,
para atender públicos variados. Então a gente vai ter desde tratores pequenos, né, tratores aí de 20, 25, 30 cavalos, tratores médios ali, né, com 50 cavalos, 60 cavalos, tratores intermediários, né, com mais de 100 cavalos, 125 cavalos, tratores com mais de 400 cavalos, né, até tratores gigantes como o Big Bird, que é o maior trator do mundo, né, com mais de 700 cavalos, enfim. E aí a gente vai ter uma infinidade de máquinas e tratores exatamente para que a gente consiga atingir e atender, né, as demandas de cada um dos nossos produtores. Outras tecnologias estão relacionadas que estão relacionadas aos tratores, né? É a presença da TDP frontal e traseira. Então hoje a gente consegue, né, já desempenhar duas atividades simultâneas, né? Então posso ter uma atividade sendo realizada na frente do trator com a TDP e outra atividade sendo realizada atrás. O uso do piloto automático, né, que automatiza muitas nossas atividades, e o uso de sensores operacionais e a telemetria embarcada nessas máquinas, né? Então hoje a gente consegue garantir que o próprio produtor, né, o proprietário, né, ele consiga inclusive acompanhar, né, ver ali o rendimento, a eficiência operacional dessas máquinas através desse monitoramento via telemetria. A gente já tem os tratores autônomos, né? Então os tratores autônomos são máquinas agrícolas que foram desenvolvidas, né, através de um modelo de IA para trabalhar ali sem a necessidade do operador, né, com o objetivo principal de maximizar esses ganhos. A grande questão quando a gente fala de tratores autônomos é que a gente ainda tem muito a avançar, né? Por exemplo, a gente não tem nenhuma legislação específica para isso, né? A gente sempre brinca que se eu coloco essa máquina, né, autônoma no campo, ou por exemplo, se ela tá ali numa via, né, numa rodovia, enfim, e ela gera, por exemplo, um acidente, isso é responsabilidade de quem, né? Então a gente ainda não tem, inclusive, essas máquinas a nível comercial, né? A gente tem máquinas a nível de pesquisa, no Brasil, no caso, né? Mas essa discussão vem avançando também. A gente tem, no caso de semeadoras, muita tecnologia embarcada, principalmente relacionada à potência, né, o tamanho desses equipamentos. Então hoje a gente já tem semeadoras com mais de 270 linhas, né, como a gente tem a Multiplanter, né, a maior semeadora. A gente tem velocidades de deslocamento superiores, então era uma máquina, né, que a gente sempre teve essa dificuldade de alcançar velocidades altas, né, porque a gente sempre tinha uma perda aqui na distribuição e na qualidade, né, da semeadora. E hoje a gente já consegue alcançar velocidades bem maiores, né? A gente consegue ter uma maior precisão desse plantio, né, com vários sensores, e também o sistema de compensação em curvas, né, o que garante que a gente vai ter aí uma distribuição adequada, né, dessas sementes ao longo aí do nosso plantio. Em colhedoras a gente vai ter muita tecnologia também, principalmente tecnologias voltadas para a identificação de perdas, tá? Então a gente vai ter sensores, né, de diversos tipos, sensores de umidade, de produtividade, sensores de temperatura, né? Nesse monitor o operador consegue ter todas as informações, por exemplo, informações relacionadas à quebra de grãos, ao volume de palhas nas peneiras. Isso tudo, tá, pessoal? O foco, quando a gente fala de colhedora, é tecnologias para reduzir perda, né? A gente tem muita perda nesses equipamentos de colheita, tá? Então, esses sensores, esses equipamentos com esse aparato tecnológico, né, nos traz aí uma redução significativa dessas perdas no campo, né? Na parte de colheita de frutos, tá, pessoal? A gente já vai ter muita tecnologia, porém, a gente tem um gargalo, né? Na colheita de frutos, a gente precisa ainda investir um pouco mais, né, nesse estudo de robótica. A gente sabe que são máquinas que exigem protocolos rígidos, né? Até porque, por exemplo, quando a gente fala de colheita de frutas sensíveis, um morango, né, um kiwi, enfim, isso vai exigir ali da máquina uma percepção não só do ponto de colheita ideal, né, quanto também uma percepção de força, né, do quanto que ela pode, a força que ela tem que executar ali no braço, né, para poder colher aquela fruta, né. Quando a gente fala de drones, a gente também vai ter uma infinidade de aplicabilidades, né? Então a gente pode utilizar essas tecnologias do drone para monitoramento de lavouras, para detecção de falhas de plantio, que hoje a gente utiliza bastante, para contagem de plantas, identificar pragas, para pulverizar, né? Então hoje a gente já tem aí uma das grandes aliadas quando a gente fala em tecnologia de aplicação de defensivos é o uso dos drones.
para isso, para essas finalidades, né? A gente tem promoção de sustentabilidade, a gente tem identificação de focos de incêndio como uma das finalidades também do uso de drones. A gente tem também tecnologias voltadas para o desenvolvimento de máquinas com o objetivo de desmatamento. E aí sempre reforçar, tá, pessoal? Desmatamento legal, tá? Desmatamento para a abertura de áreas ou outras finalidades. Então, um exemplo aqui que eu trouxe para vocês é o Melry Crush, tá? Que é um equipamento que ele traz a possibilidade de você conseguir realizar a derrubada, né, dessa vegetação, ele corta e ele tritura, além de incorporar esse resíduo no solo. Então, muita coisa em um, né, um equipamento muito promissor também e que pode ser utilizado nessa etapa de desmatamento legal. Quando a gente fala de pulverizadores, aí a gente passaria uma aula inteira aqui falando só de tecnologia para pulverizador agrícola, né? Mas hoje a gente já tem os autopropelidos, né? Essas máquinas com propulsão própria, e a gente vai ter, né, uma tecnologia que já é amplamente utilizada, que é o controle de pulverização bico a bico, né? Que veio aí para revolucionar essa tecnologia de aplicação. Então a gente consegue identificar, né? É possível identificar, né, essas linhas que já foram, né, dessas regiões que já foram aplicadas, e aí esses bicos são automaticamente, né, eles fecham e param de aplicar nessas linhas onde a gente já teve aplicação. Isso gera uma redução, né, na quantidade, né, de aplicação de produtos e também uma eficiência na própria aplicação. A gente tem o carregamento eletrostático, né, que é a tecnologia que a gente chama de eletrovortex, né, que é uma tecnologia onde basicamente a gente vai carregar essa gota, né? Então essa gota ela recebe uma carga elétrica quando ela sai aqui do meu pulverizador. Então a gente sabe, né, que essa carga elétrica, né, vem com elétrons, né, negativa, e as cargas que estão ali ao redor da minha folha são cargas positivas. E aí, positivo com negativo se atrai e a gente vai ter aí uma redução considerável aí na perda de produto, né? Tanto por deriva, né, já que a gente vai ter como se fosse um imã, né, uma atração, quanto a gente vai ter aí uma redução de escorrimento desse produto. Além disso, a gente pode ter, junto com essa tecnologia eletrovortex, assistência de ar, né, que é basicamente um sopro de ar que vai direcionar essa gota sempre aqui com a finalidade de atingir as folhas, né? O nosso alvo, né, aqui que vai estar nas folhas. Assim como é possível já também, né, ter detectores, né, ter sensores individuais nos bicos, né, dos nossos pulverizadores. Então eu consigo hoje, por exemplo, detectar através da resposta espectral aqui, tá, a clorofila e só aplicar, né, só pulverizar ali nessas plantas, né, que foram identificadas, né, e que estão presentes ali na minha área. Isso reduz muito o consumo de herbicida e otimiza também essa tecnologia de aplicação. É possível também realizar já essas taxas variáveis, né, essa aplicação à taxa variável com essa mistura sendo feita dentro do próprio tanque, né? Porque hoje como que funciona quando a gente vai fazer a aplicação de defensiva? A gente faz a cauda, né, separada e depois manda essa cauda pro tanque do meu pulverizador, né? Mas aí eu faço toda essa dosagem externamente e depois envio para a máquina. Hoje já é possível ter um tanque principal e ter um tanque com produtos, né? E esse produto ir sendo misturado na vazão recomendada para cada linha de aplicação. Então hoje também já é uma realidade. Com isso a gente vai ter a geração de mapas e relatórios, né? Então esses equipamentos, né, com o uso da telemetria, da internet das coisas, né, com esse armazenamento de informações a gente consegue gerar mapas, né, perdão, e relatórios que vão trazer aqui informações primordiais, né, que vai orientar o produtor aí na tomada de decisão e vai conseguir também aí dar um diagnóstico, né. A gente fala muito que a nossa agricultura ela tende, né, ela vem para uma tendência de ser mais prescritiva e preditiva, ou seja, preditiva de identificar, né, prever com antecedência, e prescritiva de recomendar, né, de te dar ali uma recomendação para que você tenha a melhor tomada de decisão. E já que a gente falou muito, né, de mecanização, falamos de tecnologia, de inovação, eu queria falar
rapidamente para vocês sobre o prêmio Trator do Ano e Máquina do Ano. Então, como que funciona, né? A gente vai ter um grupo de professores, né, renomados na área de mecanização agrícola, e hoje eu componho também esse grupo, e nós avaliamos, né, os equipamentos e as máquinas que estão hoje, né, sendo comercializadas. E aí a gente vai ter categorias, né, tanto na parte de tratores quanto categorias na parte de máquinas, tá? E a gente vai premiar, né, o melhor equipamento daquele ano. Isso é muito bom porque a gente também consegue, né, tá ali de pertinho acompanhando essas tecnologias que estão hoje no campo. Para mais informações, vocês podem acessar o site, tá? E verificar. E já que a gente falou também de máquina, e que a gente tem o homem, uma relação homem-máquina, não tem como a gente não falar de segurança. E aí eu queria já aqui falar brevemente do nosso laboratório, né, o LIMA, que é o Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas. Como eu falei no começo da nossa palestra, né, hoje é o principal laboratório que investiga esses acidentes, né, e desenvolve tecnologias também para mitigar e reduzir esses acidentes no campo. Por fim, queria deixar uma dica de livro novinho que acabou de sair aí do forno, que é o Manual de Máquinas Agrícolas, né, do professor Tiago, o Wolverson e o Lucas. É um livro muito bacana, né, veio aí dando uma repaginada, né, no que a gente tinha de bibliografia, né, voltada para máquinas. A gente é bem carente, confesso, nessa parte de bibliografia atual, né, para máquinas agrícolas, mas é um livro bem completo e vale muito a pena conferir e adquirir para quem tiver interesse. Opa. No mais, tá, pessoal, eu queria deixar uma reflexão aqui para todos nós, antes de encerrar a nossa palestra, que é o seguinte: as inovações, né, em máquinas agrícolas, elas estão levando aí a um aumento, né, da eficiência e da produtividade na agricultura, o que é vital para a gente garantir a segurança alimentar global. Né? No entanto, é sempre importante considerar aí as implicações ambientais e sociais dessas mudanças, né, e sempre trabalhar para a gente desenvolver soluções sustentáveis. No mais é isso, eu queria agradecer a todos e a todas, tá, que estiveram aqui presentes assistindo a nossa palestra. Deixei aqui disponível o meu LinkedIn para quem tiver interesse, deixei aqui disponível também, tá, o meu contato, né, o meu e-mail e o meu Instagram. Espero vê-los lá, @MaiaraTrator. Sigam, tá, mandem mensagem, enfim, estou à disposição para caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.